bater e a coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. E eu farei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Boa noite, está começando mais um The Luz Show, só que hoje é meio diferente. Hoje é um The Luz Show em casa. Devido às circunstâncias do Covid-19, a gente teve que se programar, teve que se reorganizar, mas a gente não podia deixar de ter um The Luz. E aqui estamos nós. Nosso convidado de hoje é o Gustavo. Gustavo veio contar pra gente, conversar com a gente sobre uma história linda de superação que ele teve. A gente se conhece há muito tempo, né, Gustavo? É isso mesmo. A gente cresceu junto, então eu acompanhei essa história dele de perto, pude perceber a grande mudança que ele teve na vida dele. E hoje ele veio contar pra gente como foi o início de tudo isso. Conta pra gente, Gustavo, um pouco da sua história, como você chegou aonde está hoje, o que você teve que passar. Conta pra gente como foi esse processo. Bom, primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todo mundo de casa. Boa noite, Ana. Bom, vamos lá. Tudo começou quando eu tinha aproximadamente 9 anos, né? Era mais ou menos... Eu tinha meus 9 anos e tal. E tudo começou mais ou menos nessa fase, né? Que foi a fase da morte do meu pai e tudo mais. Só que não foi uma morte qualquer, não foi qualquer acidente, não foi nada do tipo. Quando eu tinha 9 anos, mais ou menos, o meu pai ele se matou, né? Ele suicidou, e isso teve um impacto muito grande na minha vida, porque eu só fui saber quem era o meu pai realmente no dia do velório dele. E isso para uma criança de 9 anos é muito difícil, é muito complexo de entender, de saber o que estava acontecendo, né? E desde então, desde a morte dele, foi que começou a acontecer tantas coisas na minha vida. Bom, eu tinha 9 anos quando tudo aconteceu. E eu só fui realmente entender o que realmente tinha acontecido por volta dos meus 13. Porque desde que ele chegou a falecer e tudo mais, eu achava que ia passar tudo tranquilo e tal, que era só mais uma perca. Na verdade, eu não achava, né? Mas eu queria mostrar para todo mundo que eu era forte, e isso só que eu não era. Eu não era ninguém, até porque na escola eu fui muito humilhado. As brigas de escola, tudo acontecia justamente por conta dessa morte. E eu lembro que eu estava na escola, às vezes eu saía, tinha gente sempre querendo me bater alguma coisa. Os insultos eram tão pesados que os insultos não eram, seu feio, isso e aquilo, não. Era, pelo menos o meu pai não se matou. E isso foi mexendo muito comigo, porque de uma criança de 9 anos até a minha adolescência, pelo menos, foi escutando isso sempre na minha vida. E quando eu completei por volta dos meus 14 anos... eu entrei numa depressão que eu já não entendia mais o que estava acontecendo, né? Quando tudo começou foi quando eu estava realmente na entrada dos meus 14 anos, que a depressão invadiu o meu corpo, invadiu a minha alma de uma forma tão grande que até hoje eu não sei explicar o que aconteceu, o porquê
ter vindo tão forte. Mas hoje eu entendo os planos de Deus e é até difícil falar que às vezes uma pessoa precisou morrer para a outra se aproximar tão perto dele, do seu amor, do seu carinho, se aproximar de Deus de uma forma e sentir Ele me carregando no colo todos os dias, cuidando de mim, mesmo eu sendo um filho rebelde, mesmo eu sendo um filho que reclama, e Ele está sempre ali, me aconchegando, às vezes por conta de a partida de uma pessoa, né? E quando eu estava lá nos meus 14 anos, a depressão veio e eu não sabia o que era, eu não sabia o que estava acontecendo. Tudo começou aos poucos. Eu comecei a me afastar dos meus amigos. Na hora do intervalo, eu já não era aquele menino mais alegre que eu sempre fui. E eu comecei a me afastar aos poucos. A tristeza invadiu meu coração de uma forma que eu não soube explicar. E de acordo com o que foi preenchendo toda aquela dor, tudo aquilo eu comecei a descontar em mim. Eu comecei a me cortar, eu comecei a mutilar os meus braços na escola vivia sangrando, cheio de cicatrizes. Eu colocava minhas professoras, minhas diretoras, tudo loucas por conta de mim. E eu lembro que eu já cheguei até mesmo a entrar para dentro da sala de aula no meio da aula. Eu simplesmente tirar a lâmina do apontador e rasgar meus braços todos. E isso foi uma fase que mexeu muito, tanto comigo quanto os meus colegas de classe, porque eles ficaram com medo de mim. Foi praticamente, eu fui o primeiro da cidade que começou a acontecer tudo isso. Eu não falo que eu fui o único, eu não falo que tudo começou em mim, mas o caso que mais mexeu naquela época, que mais assustou todo mundo foi o meu. Porque não era acostumado a ver um adolescente para baixo e daquele estado, né? E foi depois desses pequenos cortes, tudo começou com pequenos, depois foi ficando profundos e tal, que eu tentei suicídio a primeira vez, com os meus 14 anos. E eu lembro que no dia do velório do meu pai, eu mesmo amaldiçoei a minha vida, porque eu falei, eu quero morrer igual ao meu pai. Mas eu não queria. Era uma criança. E as palavras têm tanto poder que isso afetou minha vida de uma forma que destruiu minha vida naquela época. E eu tentei suicídio a primeira vez. E aí eu já comecei... Na época todo mundo achava que era frescura, que era isso, que era aquilo e tal. Na escola, ao invés de tentarem me acolher e essas coisas, só foi piorando as coisas, né? Ah lá o dramático, ah lá o depressivo. E foi só piorando. Eu afastei todas as minhas amizades de mim naquela época. No recreio eu chorava, eu ficava sozinho, ninguém mais falava comigo, até eu tentar suicídio a segunda vez. Depois que eu tentei suicídio a segunda vez, eu terminei de afastar todo mundo de mim. E minha mãe virou pra mim e falou assim, chega, uma hora você me mata por conta disso e tal, e vamos no psiquiatra, vamos no psicólogo e tal. E eu não vou, e fui. Fui e comecei a tomar os remédios. Eram muitos remédios, muitos. Eu lembro da fase sua de remédio, que eu lembro quando estava no início, eu acredito que era bem no início mesmo, e era a fase que todo mundo realmente tinha que te ajudar de alguma forma. Sim. E aí eu lembro que teve uma quadrilha, lá, não sei se você vai se lembrar, teve uma quadrilha lá no CAT, e a sua irmã tava, e aí tinha muito tempo que eu não te vejo, eu falei, eu lembro. Gabriela, esse é o Gustavo? Aí ela falou, e a gente estava lá sentado, conversando com todo mundo, e aí você chegou e você ficou inúmeros minutos parado, olhando pro nada, de tão dopado de remédio que você tava, e eu falava assim, Gabriela, seu irmão tá bem, porque ele tá parado lá, já vai fazer uns minutos bem bons, e ele não mexe, ele não fala nada. Aí ela só falava, é os efeitos do remédio, Ana. E se realmente a gente percebia que você não tava no devido lugar ali, sua mente estava viajando de tão dopado de remédio que você estava. Na época, eu tomava tantos remédios que, na época da quadrilha até, foi até um milagre eu estar acordado, porque eu tomava tanto antidepressivo, tantas coisas, que a coisa mais difícil era realmente eu estar acordado.
Eu dormia o dia inteiro, dormia a noite inteira. Eu tomava aproximadamente 8 comprimidos no dia. Era mais ou menos 4 quando eu acordava, 2 na parte da tarde e 2 na hora de eu deitar. Porque eu já estava deitado o dia inteiro. E nessa quadrilha, justamente, eu lembro que você perguntou realmente de mim. Eu tenho poucas lembranças até da minha adolescência, dessa fase. Eu tenho vagas lembranças, digamos, que isso foi uma graça que Deus me deu de ter esquecido tudo. Porque se eu não tivesse esquecido, eu não estaria bem hoje, né? E nesse início do processo dos remédios, depois de 2, 3, 4 tentativas de suicídio, eu já não era mais o Gustavo. Eu era, digamos assim, eu era um alface, eu era uma couve, porque eu era um vegetal. Eu não vivia. Eu acordava, eu tomava os remédios, voltava a dormir, eu tomava banho, voltava a dormir. Eu, às vezes, comia alguma coisa, voltava a dormir. Isso quando eu tomava banho. Eu não tinha energia para nada. A minha barba nunca estava feita, o meu cabelo nunca estava cortado. Nada. Eu não era mais o Gustavo. E isso afastou todo mundo de mim, né? E naquela época da quadrilha, eu lembro que quando você me viu e você falou assim, mentira, que é o Gustavo, mentira, isso a gente já estava muito tempo sem se ver. Você falou assim, por que ele está assim? Eu lembro de você chorar, você chorou ao me ver daquele estado. E eu simplesmente parado, olhando para nada sem saber. Eu não tinha noção de onde eu estava, com quem eu estava, quem eram as pessoas que estavam me rodeando. Eu estava num nível tão dopado de remédio já, que eu andava corcunda. Eu sentava em qualquer lugar, eu estava tremendo, eu estava inquieto e eu estava babando. Eu não entendia o que as pessoas falavam comigo, e eu estava sempre babando, sempre com uma postura inferior, encolhida, né? E era uma fase que, se tivessem gravado essa época, talvez todo mundo acreditaria do jeito que eu estou falando, que parece um filme de terror. Mas era realmente isso que aconteceu. E eu comecei a tomar os remédios e tal. Todo mundo falava, vai te ajudar, que não sei o quê. Mas na época que eu mais precisei de apoio, foi a época que eu mais estive sozinho na minha vida. Eu não recebia a visita de um amigo, eu não recebia um abraço, eu não recebia uma mensagem, eu não recebia eu me importo com você. Eu não tinha mais ninguém. Era somente eu, o meu quarto, os remédios, as maneiras de tentar suicídio. A primeira vez que eu tentei suicídio foi enforcado. Meu Deus, eu quase fui. A segunda tentativa foi cortando os pulsos. Eu também quase fui. A terceira tentativa, enforcado. A quarta, cortando os pulsos. A quinta tentativa, com os próprios remédios que eu tomava. Eu lembro que eu tomei tanto remédio, mas tanto remédio, depois lá em casa vivia com cerveja, bebidas e tal. Eu tomei cerveja por cima sem nem gostar de cerveja, só para realmente... Eu não queria mais estar aqui. Eu não sentia mais prazer, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém, eu não tinha nada, era só eu. Qual que era a graça de uma pessoa no estado que eu estava viver? Eu não tinha motivo para continuar. Eu não me via sendo importante em nada, eu não me via tendo um futuro. Meus amigos todos estudando, meus amigos todos saindo, se divertindo, namorando. E eu dopado em casa, afastado do mundo, afastado de tudo, né? E foram várias tentativas de suicídio até hoje, porque ainda não fui, né? Só Deus tem direito de falar qual é a minha hora. Hoje eu creio isso, hoje eu sei dos planos de Deus para minha vida, né? E eu lembro que, se for realmente parar para contar, foram mais de 10 tentativas de suicídio até hoje. Eu tenho 21 anos. Eu lembro de todo esse processo, do sofrimento que sua mãe teve, em ver que você estava naquele estado e inúmeras vezes que você já chegou, já tentou ser, e ela te pedia, pelo amor de Deus, para você não fazer isso, porque nessas horas
por mais que a mãe da gente seja uma pessoa muito, muito, como se diz, sensata na nossa vida, onde a gente escuta realmente, chega uma hora que não dá ouvidos. Mas conta pra gente, Gustavo, quando você decidiu que não queria isso e que teve a capacidade, a força de buscar em realmente falar, não, eu não quero mais isso, eu preciso de uma força, eu preciso acreditar que eu tenho que viver novamente. Como foi o seu processo de se levantar e falar, eu vou buscar Deus, porque Ele eu sei que é meu caminho, porque eu sei que nesse processo seu teve a fase que você se sentiu sozinho, mas teve a fase que todo mundo foi até você. E eu acredito que foi nessa fase que todo mundo foi até você, todos eles falavam, reza, acredita em Deus, que Ele tem um propósito para você. Eu acredito que nessa fase que todo mundo chegou para você e falou, Gustavo, vai que você consegue, você quis acreditar tanto na palavra do pessoa e falou, não, eu vou dar uma chance para esse cara que todo mundo está falando que realmente me salva, por esse Espírito Santo que vai vir e vai mudar tudo em mim. Como foi? Bom, por volta dos meus 17, 18 anos, ainda numa fase bem tensa da depressão, já tinha voltado a estudar, só que com muitos problemas na escola, eu nunca vou me esquecer desse dia. Foi um dia que eu simplesmente, eu não sei o que aconteceu, eu não sei que força de vontade que me deu. Eu me lembro até hoje que eu tinha acabado de acordar pela manhã e eu já não aguentava mais. Eu estava muito gordo, eu estava muito sujo, eu estava muito feio e eu só queria morrer. E eu, de tantas tentativas e nunca ter conseguido ir, eu já estava tão frustrado, até eu pensava assim, meu Deus, eu sou tão inútil que nem para morrer eu sirvo. E foi aí que eu acordei. Eu lembro que foi exatamente assim, eu acordei, eu me levantei da cama. Na hora que eu me levantei, eu falei assim, eu não quero levantar. Eu caí de joelho na cabeceira da minha cama, na minha cama. Eu caí de joelho na minha cama. E foi, eu já descrente de Deus, eu já descrente de tudo, das pessoas, de Deus, de mim mesmo. Eu virei e falei assim, Deus, se o Senhor realmente existe, muda minha história, muda minha vida. E eu prometo que se o Senhor me tirar da depressão, eu vou fazer o possível para tirar mais gente da depressão. Eu vou mostrar que eu consigo, eu vou mostrar que eu posso. E foram essas palavras no meu quarto, onde tudo começou, foi onde tudo terminou. E assim que eu terminei essa frase, surgiu uma força de vontade em mim de melhorar e algumas pessoas começaram a se aproximar, pela graça de Deus, que já não eram tão próximas a mim, começaram a se aproximar e começaram a falar, Gustavo, para de tomar os remédios, Gustavo, se liberta disso, Gustavo, você consegue e tal. E eu, ainda na fase crítica, babando, meio dopado e tal, surgiu uma força de vontade dentro de mim e eu coloquei dentro de mim que eu não precisava mais dos remédios, que era aquilo que estava me mantendo depressivo, que era aquilo que estava me fazendo mal. Pessoas que queriam o meu bem e as pessoas que estavam convivendo comigo na minha casa falavam que eu não devia largar o remédio, que eu não deveria, E foi aí que minha mãe me levou uma última vez na psiquiatra. Ela não imaginaria que seria a última. E a psiquiatra me perguntou como é que eu estava. Eu falava que eu não estava bem e tal. E eu falei com ela, eu falei assim, doutor, eu posso parar de tomar os remédios? Ela falou assim, não. Você nunca vai sair dessa depressão e você nunca vai parar de tomar os remédios. Você vai ter que viver com isso, você precisa aprender a conviver com isso. E eu olhei bem no fundo do olho dela e falei assim, eu vou parar de tomar os remédios. Ela falou assim, você não vai, você não consegue, você vai morrer. Eu falei assim, eu não vou morrer, eu vou parar de tomar os remédios. E foi aí que eu virei, criei uma força de vontade dentro de mim, fui parando. Isso sem minha mãe saber. Eu fingia que tomava o remédio, escondia debaixo da língua e depois jogava fora e tal. E fui parando. E quando eu vi, a tremedeira já não existia mais. A baba, ou o desespero, já não existia mais. A síndrome do pânico não existia mais.
A esquizofrenia, que era o que eu via, o que eu ouvia, as coisas falando, se mata, faz isso, faz aquilo, já não existia mais. E quando eu vi, eu estava bem. Foi muito natural, foi muito de repente. Até no dia que eu lembro que eu comecei a sair de novo de casa, eu comecei a ver a luz do dia, eu comecei a ver o quanto o céu era lindo, o quanto o céu era azul, quanto as folhas das árvores eram verdes. E eu lembro que um dia eu consegui chegar até o centro, que era uma batalha de eu sair da minha própria casa por conta da síndrome do pânico. Eu consegui chegar até o centro e no caminho eu desci pelo Morro do Patronato, eu simplesmente olhei para cima e falei assim, meu Deus, o céu é azul. Igual uma criança quando descobre alguma coisa. Meu Deus, o céu é azul. Que cor linda. Eu comecei a observar tudo ao meu redor, as folhas das árvores. Eu comecei, meu Deus, as folhas são verdes, só tem umas marrons diferentes. E isso eu comecei a ficar empolgado, eu desci correndo. Eu senti o vento batendo em mim. Eu falei assim, meu Deus, eu estou vivo. Eu estou vivo. E foi aí que eu fui contra a ciência, eu fui contra os médicos, eu fui contra o mundo e eu venci tudo que eu passei sozinho. Entre aspas, né? Foram eu e Deus durante muito tempo. Eu, Deus e os meus joelhos dobrados. Minha mãe não ouvia minhas orações, minhas irmãs não ouviam minhas orações, ninguém. Eram sempre eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Eu comecei a contar os meus problemas para Ele, eu comecei a falar da minha rotina, eu falava, Deus, hoje eu queria tanto sair um pouco do meu quarto, mas essas vozes ficam falando para eu não sair, e Deus vinha e falava bem baixinho no meu ouvido, ei, filho, eu tô contigo, sai, vai dar uma voltinha, vamos, eu tô com você. E nos momentos bons, antes da depressão, Deus andou do meu lado. E quando eu estava na depressão, Deus me carregou no colo. Eu tive de frente com a morte, cara a cara, várias e várias vezes. E como se diz Jesus Cristo, filho, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E aí, Gustavo, eu lembro também quando você realmente decidiu que viver valia a pena. Que viver de um lado de um homem que morreu pela cruz por você valia a pena. Você realmente percebeu que o amor, o único amor verdadeiro, você conheceu ele. Você conheceu o famoso primeiro amor. Eu lembro também que, se não me engano, através desse todo processo seu, a gente te levou, eu estava nessa caminhada com você, a conhecer o profundo. Sabe, vamos conhecer o profundo, você conheceu o principal, que é Deus. E depois dessa caminhada que você teve com Ele, o que a gente se faz satisfatório através de uma mudança que Ele faz na vida da gente, como Ele teve na minha, como Ele teve na sua, como Ele teve de todo o pessoal que está aqui, dentro da gente explode. Dentro da gente parece que queimar, a nossa única vontade é gritar, meu Deus do céu, vem aqui que eu quero te contar o que Deus fez na minha vida. E eu lembro do início que eu falei, eu quero que alguém fale sobre Deus, porque eu acredito que fez essa mudança mesmo nele. Foi aquele primeiro encontro que foi do MAC. Foi do MAC? Isso. Foi do MAC? Foi do MAC? Foi o primeiro encontro que foi o encontro do MAC, que eu falei, Gustavo, vai, mostra tanto que é gostoso, tanto que é bom contar pro pessoal o que Deus fez na vida da gente. Tanto é que foi um dos meus primeiros momentos também, da mudança que Deus fez na nossa vida, e a vontade da gente gritar, de falar, meu filho, senta aqui que eu quero te contar o que aconteceu comigo, tanto que Deus é grandioso, tanto que Deus é magnífico na minha vida. E eu lembro que você emocionou inúmeras pessoas, porque, igual você fala, Gustavo, na adolescência a gente não tem a liberdade de ter coragem de falar, ei, eu preciso da tua ajuda, me ajuda aqui, e um monte de pessoas chorando, porque a gente também era adolescente naquela época, já tem bons anos. E um monte de pessoas emocionando. Como foi essa sensação de sentir, meu Deus do céu, olha o que Deus fez comigo, olha o que Deus está fazendo eu falar para essas pessoas e tocar essas pessoas. E eu lembro que seus olhos brilhavam naquele dia, eu falava, realmente, Deus desceu aqui e modificou a vida daquela pessoa. Bom, eu arrepio só de lembrar do quanto Deus foi grandioso naquela tarde.
Eu lembro que eu tinha que estar no meu serviço. E Deus deu uma forma de eu não estar no meu serviço. Eu tinha conversado com meu patrão me pediu para eu ir no domingo, eu não podia recusar. Eu falei assim, cara, não dá, eu tenho um compromisso muito importante amanhã. Ah, mas a gente precisa de você e tal, e não sei o quê. Mas tem tanta gente aqui, porque eu não, é porque a gente precisa de você e tal, que não sei o quê. Uma pessoa vai faltar, eu falei assim, cara, eu tenho um compromisso muito maior amanhã. Infelizmente, se quiserem me mandar embora, mandem, mas eu não posso vir. E eu não fui. E eu lembro que, chegando lá, né, no encontro do IAC, do MAC, eu vi aquele tanto de criança. Eu tomei um susto, eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou falar mesmo a história de vida para esse monte de criança que nem entende o que eu estou falando e tal. Eu fiquei meio assim desacreditado, entre aspas. E depois disso tudo eu fui começando a ouvir não só o que Deus estava falando para mim naquele momento, quanto as pregações anteriores, né, que foram lindas. Eu lembro que estava tocando uma música da Colo de Deus, e essa música tinha mexido muito comigo, eu não estou lembrando o nome dela agora e tal, mas essa música mexeu muito comigo. Eu lembro que quando eu peguei o microfone para ministrar, eu lembro que tinha, por serem crianças entrando na adolescência, eles estavam brincando e tal, e rindo. Eu lembro até agora de eu ter chegado na cara do menino mais bagunceiro. Brian, se você estiver vendo essa live, cara, eu te amo demais, eu te amo. Eu cheguei na frente do Brian e eu falei assim, você quer fazer gracinha? Aqui não é o lugar de fazer gracinha, aqui é o lugar que Deus vai te pegar. E eu falei desse jeito com ele. Ele arregalou uns olhos de jabuticaba que ele deve ter pensado assim, vai nada, que não sei o que e tal. E eu peguei o microfone e eu comecei a ministrar. E eu lembro que quando eu comecei, ainda era um pouquinho do Gustavo. Na hora que o Espírito Santo desceu naquele lugar, eu lembro, gente, foi uma coisa tão incrível, tão sensacional, que até uma brisa começou a rodear o lugar, era um vento fresco, e todo mundo pulava muito, todo mundo se abraçou, e quando eu percebi, estava todo mundo reunido no meio da onde estava acontecendo, as crianças todas chorando muito, os adolescentes que estavam lá do MAC chorando muito, os tios que estavam do MAC chorando muito, e quando eu vi, eu estava com o microfone na mão e ministrando, e cada vez que eu abria a boca, o Espírito Santo descia mais e mais e mais naquele lugar. E eu lembro, essa imagem nunca vai sair da minha cabeça, que era mais de 40 crianças e adolescentes e tios se abraçando e todo mundo chorando. E nessa parte, você pegou o microfone, você começou a conduzir junto comigo, e as lágrimas desciam dos seus olhos, desciam dos meus olhos, e o Espírito Santo descia naquele lugar. E foi aí que eu tive a certeza de que pelo menos uma pessoa ia sair muito transformada daquilo lá. Eu lembro que um dos meninos, o Bruninho, ele chorou tanto, ele ficou tão sentido, entre aspas, com a minha pregação, ele deu uma febre que a gente não sabia o que fazer, dava de pirona, não melhorava. E olha onde o Bruno tá hoje, né? E hoje, se bobear, o Bruno prega pra mim. Verdade. E eu falo assim, depois daquele encontro do MAC, do IAC, eu fui acolhido de uma forma tão grande pela paróquia, que se eu chegar ali em qualquer missa e um dos meninos do IAC, do MAC, tiver, eles fazem questão de vir correndo até mim, me abraçar e perguntar como é que eu tô, por que eu sumi, por que eu abandonei eles. E aí eu começo a explicar que eu tenho meu trabalho, que eu tenho uma rotina e tal. E eles, mas você abandonou a gente, que não sei o que, você tem que cuidar da gente, você tem que estar aqui com a gente, sempre me cobrando presença. E eu lembro que nessa pregação pegou 3 em especial. 3. Que foi aí a partir desse dia que mudou a vida dessas 3 pessoas. O primeiro foi o Brian, o segundo foi o Bruninho e o terceiro foi o Frade. As nossas crias. Eu lembro, Gustavo, foi uma das minhas sensações maravilhosas que eu também tive. Eu acredito que foi minha segunda pregação na época. Acho que eu devo ter pregado no EAC. Foi no EAC, Juliana? Foi.
Eu acredito também que muita gente saiu transformada, inclusive não foi só os três, teve várias pessoas lá que também permanecem com a gente hoje. E eu fico umas longe... Fico... Isso, obrigada, amiga. Em saber onde a gente chegou. A gente briga porque eu te falo que a gente cresceu junto, quem diria? A gente, tanto que você lembra como que a gente era, como a gente se divertia, como eu fiquei assustada quando você entrou nessa fase. E duas crianças, como a gente está cansado de ouvir em pregações, doente não cura doente, essas questões, por mais que a gente falava assim, Gustavo, vem aqui que a gente te ajuda, no momento ali não era... Você não enxergava isso. Eu lembro que quando você passou essa fase sua, eu lembro que a gente se manteve em contato sempre que tinha um encontro, a gente presenciou muito encontro junto. E depois de saber, igual você falou, eu lembro das fases de recaída que você teve, a gente é humano, sabe? A gente sempre erra. Eu lembro que eu já tive que te ligar várias vezes falando, não faz isso, lembro de onde você veio, lembro por que você passou, lembro de uma missa da virada com Cristo, que foi a última que a gente teve, que a gente pôde se reunir, realmente estar ali com Jesus Cristo, que você também estava, você lembra da sua experiência que você teve naquele dia, e foi antes de tudo acontecer, antes da gente estar onde a gente está hoje, do Covid-19. Eu acredito que quem teve a oportunidade de realmente sentir Jesus quentinho ali foi quem teve nessa missa. Que eu acredito também que naquela época você estava numa fase difícil. Eu acredito que você chegou pra mim naquele dia e falou, Ana, tá complicada, eu acho que eu tô sentindo que a depressão tá voltando. Eu falei, ei, não tá voltando não, vamos ali, olha quem tá ali à sua frente. Eu lembro que levei você até o Santíssimo naquele dia e falei, é aqui que é o seu lugar, é diante a esse homem que tá na sua frente que é o seu lugar. E depois disso você sabe o que aconteceu, enfim. Depois disso, tanto é que você ficou quietinho no seu canto. Eu acredito que você se sentiu abraçado naquele momento, e daí então você não disparou mais. É claro que a gente cai, é claro que a gente às vezes tem umas crises, isso é ser humano, mas é bom e vale lembrar de onde você veio e o que você já passou, que foi o que eu te disse no dia que você falou pra mim, Ana, eu acho que tá voltando a depressão. Eu falei, não tá voltando. Olha tudo que você passou, olha as duas crianças que tá chegando na sua vida, que já chegou. Você tem que ser exemplo para elas, você tem que trazer ela até a gente, até os braços do Pai. Isso, naquela virada com Cristo foi uma noite que marcou muito minha vida. Eu realmente estava numa fase muito difícil. Eu tinha acabado de perder o meu padrinho para o câncer. E nem mesmo a morte do meu pai me fez sofrer tanto. Teve consequências mais graves, mas a perca do meu padrinho me trouxe uma dor maior, que eu não soube lidar. Por mais experiência, por mais que eu já tenha passado por muitas coisas, eu não soube lidar. E aquele luto, aquela tristeza invadiu o meu ser de uma forma que já não preenchia há muitos anos, né? E eu lembro que eu realmente cheguei em você, eu não estava legal, e você era praticamente, dentre toda aquela multidão, eu só via você foi a luz da minha vida naquela noite. E eu cheguei em você, eu precisava tirar um pouco de mim naquilo. E eu cheguei e falei, chorando, eu falei, Ana, eu não aguento mais, eu não estou conseguindo mais. Eu sou exemplo, mas eu não quero ser mais exemplo. Isso está me cansando, isso está me desgastando, eu quero desistir. Ela está voltando mais forte. Você pegou na minha mão, você me apertou minha mão muito forte. Você me abraçou e falou assim, não está voltando, calma, eu estou aqui e tal, calma que tem alguém que quer te ver. Eu falei, eu não quero ver ninguém, eu não quero ver ninguém. Aí você falou assim, Gu, eu vou te levar até alguém que quer muito te ver. E eu falei assim, quem é? E você me arrastou até a frente do Santíssimo. E na hora que eu cheguei, custando até lá na frente, eu caí de joelho e foi aí que eu derramei todas as minhas lágrimas. Eu realmente derramei as lágrimas que eu precisava na frente de quem merecia. Eu parei de buscar as pessoas que estavam ao meu redor para desabafar, para contar, para chorar, e fui até a fonte de águas vivas, que foi aonde que eu desabei no choro, que eu chorei, que eu tive a liberdade de gritar, de contar para ele todos os meus problemas através de lágrimas. E foi aí que ele novamente me sustentou, que ele falou assim, ei filho, você está cansado, vem cá, deixa eu cuidar de você, deixa eu me aproximar de você mais um pouco, você está distante. O que está acontecendo que eu estou te sentindo distante? Me pegou no colo, limpou todas as minhas feridas, enxugou todas as minhas lágrimas,
trocou a minha fralda e falou assim, me botou pra dormir e falou assim, ei, deixa eu cuidar de você, deixa. Já que você não tem mais os seus dois pais, que foi o meu pai e o meu padrinho, vem cá, deixa eu te mostrar o que é um amor de pai. Já que você tem essa carência, deixa eu preencher esse vazio, deixa eu preencher esse buraco que está dentro de você. Vem cá, deixa eu te luxar, deixa eu cuidar de você. E depois dessa noite eu comecei a melhorar e cada vez mais voltando a lutar e tal. E aproveitando para falar da experiência que eu tive com Cristo, deixa eu falar da experiência que eu tive com Maria. Com certeza. A experiência com Maria também foi muito marcante. Foi no encontro da JC, que foi dentre todos foi o encontro mais marcante da minha vida, que foi aonde eu encontrei Cristo mais de perto do que nunca, e eu encontrei a Virgem Maria, que foi aí que tudo mudou, realmente, né? Antes eu era católico, descrente da Virgem Maria, eu não acreditava, e eu sempre bati de frente com ela. Eu era um garoto, né, rebelde, filho de Cristo e desobediente de Maria. Eu falava, Maria, sei lá e tal. Eu falava pra todo mundo, Maria. Que Maria o quê? Maria só foi mãe de Jesus. Quem ela é? Eu vejo, aí até despertou uma curiosidade. Eu comecei a ver todo mundo falando de Maria. E eu olhava, escutava. Assim, mentira que essa mulher é tão bondosa. Mentira. Minha mãe não é assim? O que essa mulher vai ser? Eu lembro que eu questionava muito ela, igual eu já questionei muito a Deus. Eu falava com ela direto. Falava, se você existe, me prova. Fui igual Tomé, eu precisei ver para crer. E eu falava com ela, se você existe, me prova. Se você existe, me faz te sentir. E depois do encontro do MAC, ela veio me dando sinais de que ela iria aparecer para mim. Senti cheiro de rosas no meu quarto. Eu procurava da onde que estava vindo aquele cheiro. Eu procurei se tinha vazado alguma coisa fora do meu quarto. Não tinha. Meu quarto não tinha nada com perfume de rosas. A única coisa que tinha no meu quarto com perfume eram as minhas meias sujas. E isso, ela foi me dando sinais. E eu não queria enxergar. Eu era aquele tipo de católico que ela estava ali sempre comigo, mas eu não queria acreditar. Até no dia do encontro da JC, que ela veio e foi tão de repente, no momento com Maria, eu vi todo mundo sendo abraçado e aquela coisa e tal. E eu comecei a chorar. Eu lembro que eu comecei a chorar muito, mas não foi por... Desculpa, eu tenho gastrite aí. Não foi porque eu tava sentindo ela, foi porque eu tava com raiva de ver todo mundo sentindo ela e tendo aquele carinho, aquele amor, e eu nunca senti. Até o momento que passou o véu de Nossa Senhora sobre mim e parou somente em mim e me cobriu. E nessa hora eu mesmo me abracei e eu senti um abraço de mãe. E eu me abracei e eu chorei muito. E eu senti aquele cheiro de rosa, eu senti aquela paixão, e eu senti o amor de mãe. E eu me entreguei a ela. Eu falei assim, oi, mamãe. E desde então eu tenho sido um filho muito chato, que qualquer coisinha eu falo assim, Maria passa na frente. Eu acho que ela já passou tanto nas frentes que ela já deve estar uns 2 km de mim. De tanto que eu falo, Maria passa na frente, Maria guia os meus passos, Maria passa na frente. E sempre hoje que eu rezo a oração do Pai Nosso, eu rezo a oração de Nossa Senhora, porque ela junto com Jesus mudou muito a minha vida. Hoje eu tenho muita vontade de tatuar Nossa Senhora, eu tenho muita vontade de falar do amor dela e tal, embora eu não tenha uma experiência tão profunda, mas eu ter sentido aquele cheiro, aquele carinho, aquela coisa tão gostosa mudou muito a minha vida também. É o que minha mãe sempre me fala, Gustavo. Desde quando eu resolvi me entregar realmente para a igreja, me dedicar, pede à mãe que o filho atende. E foi através dela realmente também que eu estou aqui, onde eu estou hoje. Foi através do impulso dela, através do manto dela, quando eu me senti realmente órfã.
que eu precisava de uma mãe, e eu procurei uma mãe, e eu tenho uma mãe. Na verdade, eu tenho duas mães, porque minha mãe é maravilhosa. E através disso, Gustavo, a gente já está chegando ao fim. Acredito que a gente deve ter passado um pouco do horário. Tanto o Gustavo, tanto eu, tanto todo mundo que está aqui, teve um processo muito longo. Um dia a gente pode sentar e um dia bater um papo de cada experiência, que eu acho que seria bacana, hein, galera? A gente sentar e contar como a gente foi, como foi a nossa caminhada. Você seria o nosso convidado também para contar mais a fundo. Porque todo mundo que está aqui acompanhou de perto o nosso crescimento em Cristo. Eu vivo falando para todo mundo, principalmente para o Juliano que me escuta, amiga, nessa fase de que a gente está, nesse Covid, o tanto que a gente se distanciou, sabe? Tanto que a gente teve que se afastar, mas não porque a gente quis, porque, querendo ou não, a gente é difícil de lidar. A gente, Gustavo, na época que a gente passou por fases difíceis, a gente tinha um socorro para ir. Hoje em dia, se a gente não abraçar firme aquilo que a gente acredita, aquilo que realmente tem uma pessoa que possa cuidar da gente, eu acredito que muita coisa pode acontecer. Hoje em dia, infelizmente, a depressão está tomando conta de muita gente, muito adolescente. Isso é triste de ver. Eu acredito que por isso que também os meninos te chamaram, por conta desse Covid-19, a gente não pode ver as pessoas, a gente pode conversar com as pessoas, a gente se sente sozinho. E saber que você se sentindo mesmo ali, sozinho, no seu quarto, quieto, sem ninguém, você foi capaz de perceber que há uma força maior, que há alguém que ora por você todo dia, que a frase que fica dentro de mim toda vez que eu falo, olha, tá difícil, eu penso que quem olha por mim não dorme. Que tá sempre de olho aberto, que tá sempre cuidado, por mais que eu seja falha, porque eu sou muito falha. Eu acredito que depois que tudo isso passar, a gente vai unir todo mundo e vai gritar bem alto e vai falar, a gente chegou até aqui, tropicando, caindo, mas é graças a um nome só. A gente vai fazer barulho demais nessa cidade inteira pra gente ouvir, a gente vai fazer uma festa, a gente vai comemorar pra falar, a gente voltou. E é aquilo que a música fala, que Jesus está voltando e que ele vai usar cada um de nós para proclamar ele. E pode ter certeza que a gente vai proclamar. Finaliza pra gente uma frase bacana aí, falando que quando a gente voltar, a gente vai voltar com tudo. E pode avisar que é Maria, Deus e os filhos deles atrás deles. É isso aí. Quando tudo isso passar, até mesmo agora durante essa pandemia, eu quero que todo mundo se lembre que ninguém está sozinho. Né? Ninguém está sozinho. Somos todos por todos. Eu venci sozinho, entre aspas, mas você não precisa. Você tem a mim, você tem a todos os seus amigos. Ah, Gustavo, mas eu não tenho amigo, eu não tenho isso. Tá, beleza, você tem um pai que olha por você, ele não fecha o olho, ele não dorme, ele não descansa e ele está a todo momento cuidando de você. A depressão hoje, ela é a coisa que mais mata no mundo. Não é o Covid, não é a fome, não é nada, é a depressão. E a causa das mortes vendem em farmácias, que são os remédios. Não estou falando para quem tem não tomar os remédios, mas o que eu estou falando é que vocês não estão sozinhos, vocês têm a quem recorrer. Busquem ajuda. Quem precisar, busquem ajuda. Tanto para depressão quanto para ansiedade, seja para o que for. Ninguém precisa lidar com as coisas do mundo sozinho. E quando tudo isso acabar, a gente vai se reunir, a gente vai pular, a gente vai gritar, a gente vai chorar, a gente vai rir. E a gente vai olhar para cima e vai falar, Abba, Pai, até aqui nos sustentou. E a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar como a gente permaneceu ao nosso primeiro amor. Galera, esse foi o nosso encontro de hoje. Eu espero que todo mundo esteja gostando. Enfim. Ah, tem comentários? Tá, pera. Nossa, mas hoje teve comentário, hein? Teve a Nath. Tudo bom, Nath? Um abraço. Saudade de você. Talvez você possa ser nossa próxima convidada, hein? Quem sabe? Nath. Falou assim. Só quem sabe da história desse menino do EJC sabe de tudo
E tem gente que não acredita que não tem mudança na JC. Falo mal e eu vi ele num dia só, nesse encontro, e já virei irmã de coração. É verdade, Nath. Também estive fazendo parte dessa família da JC e foi um dos encontros maravilhosos da minha vida. De verdade, me mudou muito também. Me fez crescer muito. Inclusive, Nath, um abraço, tá? A gente não se fala tanto, mas um abraço pra você. A tia Lisane, lembra da tia Lisane do MAC? Como que esquece, gente? Como que esquece? Ela disse que teve o prazer de ver uma palestra tua, onde descobriu que o amor de Deus por ele é maior do que todas as frustrações que ele viveu. Você é um vencedor, Gustavo. Obrigado, tia Elisane. Um beijo. Ó, Deus abençoe muito sua vida, tá? Tô morrendo de saudades. O Pablo te falou, Pablo você conhece também, tava ali falando do MAC. As crianças tudo aparecendo aqui. É história de arrepiar do começo ao fim. É, realmente, Pablo. Inclusive, você não some não, tá? A gente tem assuntos pendentes pra falar de Deus. Olha, essa pessoa aqui, Gustavo, esse é campeão. Fala comigo, Marden. Nossa, cara, esse é campeão, mas falou assim que ia até matar a aula da faculdade pra assistir. Desculpa, gente. Dedurei mesmo. Ó, O Marden não deu conta dele. Ele realmente foi uma das pessoas maravilhosas na sua vida. Eu acompanhei, tive acompanhando de perto. Saudades, viu? Saudades também. Volta metido pra gente, Marden. Ele nunca te pediu nada. Inclusive, só pra lembrar que hoje o Marden é meu padrinho, né? Ele e a Laila. Eu não sei se a Laila assistiu, mas se não assistiu, um beijo. Se assistiu, um beijo também. Pro Marden é só um abraço, que eu não, né? Vamos respeitar as coisas, né? A ordem natural da vida. O Breninho... Quando não faz o Max. O Breno falou, fala, Gu. Lembra do Breninho, não? Demais da conta. Fala, Breno, como é que você tá? Max, não dou conta de você. Sério, ó, você fez eu perder meu foco, tá vendo? Mas, Gustavo, é isso. Hoje a gente teve um pessoal bacana aqui com a gente. Isso te mostra cada vez mais que você não tá sozinho, que realmente as pessoas gostam de te ver, gostam de saber que você foi realmente modificado por Cristo. E com isso, vamos estar fazendo um movimento, sim, vamos fazer barulho muito por aí. Vamos fazer um podcast reunindo todo mundo, cada um conta nem que seja 5 minutos de tua história, que eu acredito que vai ser bacana. Eu acho que as pessoas precisam ver o porquê que a gente está aqui, o porquê que o jovem realmente pega a mão de Deus e fala, vai, vai. E é isso, galera. Vamos uma coisa, avisos paroquiais. Entendeu? O Deluxe foi de show. Eita, pera. O Deluxe de hoje foi esse, galera. Com a experiência, se o Gustavo fosse contar totalmente, realmente, a história dele aqui, uns 2 dias. 2 dias dava? Um pouco mais. Era mais. Igual Era antigas. mais. Se Deus quiser, a gente vai voltar uma pregação que ele ganhou 1 hora. Eu acho que dá pra ele contar um pouco mais. Só uma. Isso. Ele vai aparecer mais vezes aqui. E é isso. Tanto eu quanto o Gustavo quer falar pra vocês que ninguém tá sozinho. É só acreditar que tem um pai que cuida da gente de verdade. Próxima terça-feira. Na próxima terça-feira a gente tem um novo convidado, uma nova apresentadora, que aqui tá diferente o negócio. Mas saiba que o que precisar também, mesmo nessa pandemia, pode chamar o pessoal do Telude Show. Eu acredito que a gente tá cada vez mais renovando, tá com o WhatsApp agora, a gente tá com o Instagram agora, a gente tá com tudo agora. Quem se sentir vontade também de sentar aqui, contar a sua história, é bem-vindo a todo momento. A gente precisa buscar, a gente sempre tem que procurar alguém para estar aqui. Talvez você queira estar aqui para contar a sua experiência. Isso pode mudar uma vida de alguém, isso pode ajudar alguém, como o Gustavo está aqui hoje, como várias pessoas passam aqui hoje. É só entrar em contato e falar, olha, eu tenho vontade de contar a minha história. Posso ir? Com certeza a gente vai receber vocês de braços abertos, seja lá qual for, seja a história que for. Talvez seja um pedido de ajuda, seja lá como for. Mas a gente está de braços abertos. É isso. Boa noite, fiquem com Deus. Beijos. Jesus voltando está, que o seu reino não finirá, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Proclama que Jesus voltando está.
o seu reino não findará. Que o Cordeiro é o leão que no trono está. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Profetiza isso, Pai. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu, és meu. Deus amado, nós somos a geração que o Senhor tem sonhado.